A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Eu sou o presbítero Ramiro e você está no canal Terra Fértil. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Deus te abençoe e te guarde. Deus te proteja com sua mão forte. Se você está passando por dificuldades, problemas agora, se apegue a Deus, que Deus é poderoso bastante para resolver o seu problema, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos aí com um novo vídeo e veio uma pergunta na minha mente, né? Por que tem tanto crente infantilizado? Por que tem tanto crente nas nossas igrejas, tantos irmãos nas nossas igrejas? Irmãos são uma bênção verdadeiramente, mas estão infantilizados, ainda estão com aquele leitinho, tomando aquele leitinho ainda inicial. Por que isso acontece? Por que está acontecendo isso? É sobre isso que nós vamos falar e você aproveita aí, se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar seu like, não esqueça de dar sua sugestão, sua crítica, suas observações sobre esse vídeo, tá bom? Interaja com a gente que vai ser muito bom para nós e para a obra de Deus, tá bom? Pois bem, meus irmãos, por que tem tanto crente infantilizado? Eu falo infantilizado, não falo no termo infantil, não, mas infantilizado na fé, infantilizado nos rudimentos da palavra de Deus. Pessoas que estão aí já há 10, 15, 20, 30 anos e ainda estão naqueles rudimentos ainda da fé, ainda estão pensando como crianças na fé e não como adultos, né? Então, eu elenquei algumas coisas aí que eu quero discutir com os irmãos, tá bom? Algumas coisas que me veio à mente e que eu acho muito próprio a gente conversar sobre isso. Eu fiz uma colinha, porque eu sou um homem da colinha, né? A gente sempre faz uma colinha. O primeiro ponto que eu achei muito interessante foi a falta de um ensino para a vida prática do crente. O que quer dizer isso, irmão amigo? O que quer dizer vida prática do crente? Nós temos muitos ensinamentos a respeito de teologia, coisas aí, pregações a respeito de passagens na Bíblia e tudo, mas nós temos aí poucos ensinos de como tornar aquele ensinamento da palavra de Deus um ensino prático para a nossa vida. Nós vemos muito crente ouvinte, mas poucos praticantes. Nós vemos muitos irmãos que ouvem a palavra de Deus, até dão glória, aleluia, ouvem as pregações de nossos púlpitos, mas não aplicam aquilo que foi ensinado em suas vidas. Quer ver um exemplo? Se eu pregar sobre orgulho e provar biblicamente que o orgulho não agrada a Deus, claro, é notório que eu, como servo de Deus, eu vou procurar não andar na trilha do orgulho. Infelizmente, muitos nem estão aí, muitos ainda mantêm o seu coração imerso em orgulho. O ensinamento não entra no seu coração, e não entrando no seu coração, não faz morada. As pessoas até ouvem, mentalmente elas sabem que aquilo ali que está sendo pregado é vida para eles, mas não assumem aquilo para suas vidas, ou seja, eles não são os praticantes, eles são ouvintes. E nós temos em nossas igrejas, infelizmente, muitos irmãos que são somente ouvintes da palavra de Deus, não são praticantes, não na sua totalidade, mas muitos irmãos nossos não praticam a misericórdia, não praticam o amor, não praticam o altruísmo, não praticam andar mais uma milha, emprestar sua capa, não praticam essas coisas. Muitos nossos irmãos, eu e acabou. Infelizmente, em muitos arraiais nossos, muitas igrejas, às vezes não é culpa da liderança, mas é culpa do crente, porque o crente não aplica aquilo que foi ensinado, acontece isso. Então, isso é um ponto. Falta de vida prática no Evangelho. Crente, servo de Deus, tem que viver uma vida prática no Evangelho. Colocar o ensinamento que ele recebe em prática. O segundo ponto que me chamou bastante atenção foi o crente se acostumou a não pensar. Quem pensa é a liderança. Não é isso que Jesus nos ensinou. Nós temos a nossa liderança, nós temos os nossos pastores, nós temos o ministério, da qual eu também faço parte, porém o crente tem que aprender a pensar por si. O crente tem que ser bereano, o crente tem que olhar a Bíblia, examinar a Bíblia, estudar a palavra de Deus e tirar suas próprias conclusões através do ensino do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos conduz em toda a boa obra.
Muitas das vezes a pessoa prega lá no púlpito, meu irmão, mas prega muitas das vezes muitas heresias. Nós vemos muitas coisas acontecer, coisas assim, confundir Abraão com Arão, certas coisas assim que beiram a insanidade, coisas que não estão na Bíblia. Se você examinar atentamente, se você examinar a palavra de Deus atentamente, se você buscar do Espírito Santo o ensinamento, o Espírito Santo é o ensinador por excelência, é o nosso maior ensinador. Se você abrir seus ouvidos para o ensino do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te guiar em boa obra. Mas hoje em dia as pessoas deixam de ouvir a voz do Espírito Santo, passam a ouvir a voz estranha. Coisas muito estranhas acontecem em nossas igrejas, acontecem na vida de muito crente, porque eles ouvem a voz do lobo. Eles não ouvem a voz do pastor, eles ouvem a voz do lobo. Porque o lobo uiva mais alto? Porque o lobo se veste melhor? Porque o lobo usa palavras bonitas, usa palavras que convencem? Não, o evangelho não é isso. O evangelho não é feito de palavras de convencimento. O evangelho é o poder de Deus que salva. Não importa, meu irmão, se a pessoa está pregando nós foi, nós vai, nós vem. Se está pregando a palavra de Deus corretamente, ela vai fazer transformação. Mas hoje em dia nós vemos as coisas por aparência. As pessoas veem as coisas por aparência. Então, isso aí é um erro muito grave. O outro é o ensino dos pontos básicos das doutrinas. Muito crente, se for perguntado a razão da sua fé, ele não sabe dizer. Irmão, por que você é crente? Por que você aceitou Jesus? Por que você vai para a igreja? Por que você pratica as coisas que o crente pratica? Por que você tem fé no Senhor? A pessoa não sabe dizer. Ela não sabe mencionar os pontos básicos da fé cristã. Eu não estou falando de costume. Costume é outra coisa. O costume muda em decorrer do tempo. O que é costume hoje, amanhã pode não ser. Não quer dizer que aquele costume é errado, mas que aquele costume não se aplica mais no tempo que vivemos. Por exemplo, o assembleano andava de chapéu. Nós andamos de chapéu hoje em dia? Não. Era doutrina? Não, era costume. Alguns lá falavam que é doutrina, mas caiu-se em desuso. Por exemplo, o assembleano não usava perfume. Meu irmão, minha irmã, você gosta de usar perfume? Você gosta de perfume? Eu não uso porque eu sou alérgico. Mas não tem nada demais usar perfume. Mas há 30, há 60 anos atrás era vaidade, dava exclusão usar perfume, né? Então, hoje em dia, as coisas mudam, porque os costumes mudam. Porém, a doutrina cristã, ela não varia, ela não muda. A doutrina bíblica, doutrina, eu falei doutrina, eu não falei costume, doutrina, aquilo que está na palavra de Deus, aquilo não varia, aquilo ali vai ficar até a eternidade. Jesus falou, as minhas palavras não passarão. Passarão terra, céu e terra, mas minhas palavras não passarão. Ele é o verbo vivo, ele é a palavra de Deus. Não vai passar. Agora os costumes, meus irmãos, vão passar. No passado, muitos crentes foram afastados por questão de costume, meus irmãos. E hoje em dia, a gente vê que não era nada daquilo. Então é isso. Doutrina. Doutrina bíblica, não é costume. Pare de chamar costume o que é doutrina, e pode chamar de doutrina aquilo que é costume, tá bom? Excesso de controle da liderança com crente. Hoje em dia não tem tanto assim não, mas em muitas igrejas, principalmente neopentecostais, a liderança exerce um controle ferrenho sobre o membro. Se intromete na vida do membro, se intromete na família do membro, se intromete no casamento do membro, se intromete na vida sexual, na vida de casal, né, do membro. Isso não pode ocorrer. A função do líder, a função do pastor da igreja é conduzir o rebanho para o céu, é pregar a palavra e mostrar o caminho para o céu, indicar. Eu estou indicando o caminho, não vá por aqui, vá por aqui, não vá para lá, olha o lobo lá, olha o lobo, é indicar essas coisas. Mas hoje em dia a gente vê em muitas igrejas, inclusive, uma certa adoração à liderança, uma idolatria à liderança. Isso não pode ocorrer.
Idolatria não é coisa de crente, é coisa de idólatra, é coisa de feiticeiro, é coisa de ateu não, que ateu não idolatra as coisas dele, mas idolatrar pessoas, como se aquelas pessoas fossem perfeitas, meu irmão. Ninguém é perfeito. Seu líder também erra, o meu pastor erra, eu erro, você erra, todos nós erramos. Todos nós erramos. O único perfeito é Jesus Cristo. Cuidado, pare de idolatrar seu líder. A maioria dos crentes sequer sabe o que é graça. Tem muito a ver com o terceiro tópico que eu falei aqui, dos pontos da doutrina. Tem pessoas que não sabem o que é graça. Graça é o favor imerecido, só sabe disso. Mas não se aprofundam na graça, não sabe por que existe a graça sobre nós. Você é produto da graça, meu irmão. Eu sou produto da graça. Se não fosse a graça sobre mim, meu irmão, eu seria consumido. As misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos. E por causa disso que nós vivemos sobre a graça. Nós vivemos na graça, pela graça, simplesmente pela graça. E teve uma passagem que me chamou muita atenção quando eu falei sobre crente menino, não meninice, sobre crente infantil. Me veio uma passagem lá em 1 Coríntios capítulo 3, em que Paulo fala justamente sobre isso, né? Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 até o 3, diz assim: E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, olha só. Como leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não são porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paulo está falando aqui, eu queria falar com vocês coisas espirituais profundas, mas vocês não conseguem discernir, vocês não conseguem ouvir, aquilo incomoda seus ouvidos, sabe por quê? Vocês ainda estão vivendo na carne, vocês são menino ainda, então não compreende. Quando eu falo as coisas aqui, muitas das vezes as pessoas interagem, né, lá nos comentários e falam assim, irmão, eu não acho que é assim não, dessa maneira. Eu peço para a pessoa verificar na Bíblia se é assim realmente, se é dessa maneira. Por quê? Porque as pessoas não se acostumaram a olhar a palavra de Deus, não se acostumaram a ver a Bíblia, não se acostumaram a examinar, a estudar a palavra de Deus para ver se é assim, e principalmente não se acostumaram a raciocinar. Meu irmão, a Bíblia é espiritual, mas você é um ser racional, você tem que raciocinar, você tem que ser lógico. Sem a lógica, você não compreende a palavra de Deus, porque você está lendo a Bíblia como se fosse uma historinha, um romance, alguma coisa assim, e não como a palavra de Deus, perfeita e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, o martelo que esmiuça a penha. Você não vê a Bíblia como isso, você vê a Bíblia como uma coisa que é pregado lá no púlpito, mas que você não assume para você mesmo. Não, nós temos que ser seguidores. Então, as pessoas esquecem da graça, esquecem que a graça é que possibilita que você esteja me ouvindo e que eu esteja falando. Porque senão, meu irmão, nós estaríamos irremediavelmente nas garras de Satanás, estaríamos irremediavelmente perdidos, afastados de Deus. Pela graça e por causa da graça que nós aqui estamos, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz. Por causa disso, as portas da graça se abriram, o véu se rasgou de cima a baixo e agora nós temos acesso ao nosso Pai, podemos nos achegar a Ele com inteireza de coração e assim podemos ouvir a sua voz, tá bom, meu irmão? Então entenda isso, você é produto da graça. O uso antibíblico dos dons, meu irmão, o que mais tem hoje em dia é isso, uso antibíblico dos dons, A palavra de Deus elenca os dons, os dons espirituais. Porém, tem muita gente usando os dons em benefício próprio, principalmente o dom de profecia. É um tal de profeta por um lado, é um tal de profeta por outro, é um tal de profetada, tome profetada da direita, da esquerda, do meio, de alto, de baixo, de tudo quanto é lado. Profecia mata, irmão. Profecia não, profetada.
Profecia não, profecia traz vida. Agora, profetada mata. Profetada traz graves problemas na vida do cristão. Se você for atrás de profetada, você morre espiritualmente, porque você para de acreditar na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque você não conhece a graça? Como é que você vai acreditar na graça do Senhor? Como é que você vai viver na graça se você não acredita nela? Se você não conhece a graça? Acreditar não. Se você não conhece a graça do Senhor. O profeta ouve de Deus e assim fala. Mas hoje em dia nós não temos mais profetas como antigamente, no Antigo Testamento. Nós temos o dom de profecia. Aquele ofício do profetismo no Antigo Testamento não existe mais. Não existe mais. Então ninguém pode querer para si um título de profeta, porque isso não existe mais. Você é usado em dom de profecia. Se você é usado em dom de profecia, quando Deus quiser te usar, Ele usa. Não existe um botãozinho. Eu costumo falar que tem irmão aí que parece ter um botãozinho escondido em algum lugar, que aperta e começa a falar as coisas como se fosse profecia. Todo dia profetiza, geralmente quando a igreja está cheia. Já reparou? Se a igreja está vazia, tem um ou dois, não profetiza não. Profetiza quando a igreja está cheia, no círculo de oração, quando está cheio de irmão, né? Aí olha para um lado, olha para o outro, aí vê uma irmã chorando, é aquela ali. Aí vai lá e profetiza não, dá uma profetada naquela irmã. E a irmã, coitada, ou o irmão, coitado, que está numa dificuldade, está sofrendo, ele recebe aquilo como um bálsamo no seu coração, mas aquilo é puro veneno. Cuidado, prove o profeta, prove a profecia, conheça o profeta que eu estou falando que é usado, o profeta que é usado com dom de profecia, tá? Use o dom de acordo com a vontade de Deus, não é a hora que você quer, assim como curar não é a hora que você quer, assim como você discernir espírito, muitas das vezes não é a hora que você quer, às vezes falar em língua estranha não é a hora que você quer, é tudo pelo Espírito, tudo vem do Espírito, é Ele que tem que te usar, meu irmão, você não usa de acordo com a sua vontade, os dons espirituais são feitos, são dados por Deus para que você use eles em benefício da obra de Deus, não é no seu benefício. Então, muito cuidado com esses profetas aí, esses profeteiros aí de internet, lá do YouTube, né? Ou então, cuidado com esses profetas aí do Facebook, muito cuidado com esses profetas aí que jogam pedido dentro do óleo lá e tudo, e tá falando, não sei como, muito cuidado com aquilo ali, porque tem muito profeta usado por Satanás. Profeta não, pseudo-profeta, usado por Satanás. Falta de frutos, olha, falta de frutos. Já ouviu falar do fruto do Espírito, meu irmão? Ou você só viu de vez em quando na escola bíblica dominical, se é que você frequenta a escola bíblica dominical? Você já ouviu falar de fruto? Como é que o crente gosta tanto de dom, mas gosta tão pouco de fruto, né? Como é que ele não gosta de ser longânimo? Como é que ele não gosta de ter amor? Como é que ele não gosta de ser paciente? Ele não gosta de frutificar os frutos do Espírito, né? Mas o crente é mostrado, ele é desvendado através do fruto, não através do dom, não. Porque dom, meu irmão, dom, lá quando Jesus voltar, Jesus vai falar assim, ó, apartai-vos de mim. Aí a pessoa vai falar assim, não, nós profetizamos, nós salvamos, nós curamos, nós fizemos tudo isso, a gente era cheio de dom. Eu não te conheço não, apartai-vos de mim. Jesus vai te reconhecer através do seu fruto. Que tipo de fruto você está dando? É fruto podre, meu irmão? Que tipo de fruto você está fazendo? Você está frutificando? É um fruto abundante, é um fruto viçoso, é um fruto pequenininho que de vez em quando ele morre? A gente tem que pensar nisso. Fruto. Hoje em dia nós precisamos de crente com fruto. Menos dom e mais fruto. Crentes firmados na rocha que é Jesus. Excesso de orgulho e falta de humildade. Olha, irmão. Crente orgulhoso. Né? É muito ruim, né? Um crente orgulhoso, né? Isso aí depende se você é rico ou pobre, tá, irmão? Porque eu conheço pessoas ricas que são verdadeiramente humildes. A humildade vem de dentro. E eu conheço muito pobre que é arrogante,
que é orgulhoso, que não quer extravasar a sua necessidade. Muitas das vezes ele é orgulhoso porque ele, quando é honrado com alguma coisa dentro da igreja, ele se soberbece, ele cresce, né? Ele gosta dos primeiros lugares, né? Ele gosta dos primeiros lugares, ele gosta de ser visto, ele gosta de adular, ele gosta de falar muito bem pela frente, mas muito mal por trás. Ele gosta de emitir opiniões muito balizadas a respeito da sua liderança, né? Ele idolatra a liderança, mas não idolatra a liderança por idolatrar, ele idolatra para ficar no lugar. Porque ele quer ficar no lugar, ele quer ser orgulhoso, ele quer ser dotado de muitos feitos, né? Então, hoje em dia, nas igrejas, nas nossas igrejas, existem muito isso. Crente que não te dá nem a paz do Senhor, também isso não vai fazer efeito nenhum para você, né? Eu tenho até um vídeo aqui, eu tenho um vídeo até sobre isso aí, vou botar aqui para vocês dar uma olhada. Pessoas que gostam de se esmiuçar em picuinhas, em disse-me-disse, para se soberbecer, para crescer, né? Gostam de humilhar as pessoas, gostam de fazer pouco caso das pessoas, né? Isso aí não vem de Deus, não. Isso aí vem do nosso inimigo, Satanás, a antiga serpente. É ela que está dominando sobre você. Se você não tem humildade, você pode aprender a ter. Basta que você peça ao Senhor. Peça a Ele, que Ele vai te dar humildade. Vai fazer crescer a humildade dentro do seu coração. É difícil, né? Um orgulhoso ficar humilde de uma hora para outra. Geralmente ele tem que sofrer bastante para deixar de ser orgulhoso para virar humilde. Mas Deus é poderoso em obras, Deus é poderoso em poder e pode transformar tudo. Ele ressuscita até morto, ele pode ressuscitar você, meu irmão, que está aí imerso no orgulho. Tá bom? Meu irmão, meus irmãos, é só isso. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger. Não esqueça, meu irmão, de se inscrever no nosso canal. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho comprido, mas foi necessário a gente falar sobre tudo isso, tá bom? Não esqueça também de nos acompanhar, assinar aquele sininho, né, lá para ficar pretinho, tá bom? E compartilhe o nosso vídeo se for da tua vontade, tá bom? Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.